temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você entender a diferença entre sinagoga e igreja, você vai entender a diferença entre tolice e sabedoria. Assim que eu descobri a diferença, tudo mudou. Olá, tudo bem, caros amigos? O meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benoit Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Por graça e misericórdia de Hashem, são 10 anos no estudo de Torá. Eu trabalho aqui nessa cidade com a supervisão do Rav Yaakov Genegstadit e também o apoio do Moré Otono Márcio Braga. É um prazer estar com você, ver conosco no que vamos fazer hoje neste canal e neste vídeo. Hoje nós falaremos da diferença entre sinagoga e... O que é a sinagoga? Sinagoga é um templo do judaísmo, né? Após a destruição do segundo templo, eles, em vez de chamar o templo sagrado, como era chamado de Beit HaKnesset, né? Era Beit HaMikdash, aliás, então começou a se chamar sinagoga. Né? Sinagoga do termo esnoga, do grego antigo, sinagoga, assembleia. É o templo religioso da igreja judaica, tem como objetivo central a Arca da Torá, os serviços religiosos da sinagoga. Eles são realizados todos os dias, desde que se forme um quórum, sendo que algumas vezes o culto envolve leitura do Torá, cujos rolos são retirados da arca, Kei-Hal, e transportados até o púlpito Kebá. O termo sinagoga, ele tem uma origem grega, tá? De uma origem grega. Ele não tem nada a ver com essa história de sinagoga de Satanás, porque nós até já fizemos um vídeo aqui, né? Que Satanás é uma parte chamada de acusador, né? É bem diferente, porque o nome Satanás é opositor, acusador. Existe um anjo mesmo, a gente fala Satã, porque ele se opõe ao homem. Tá? Mas sinagoga não tem nada a ver com aquilo que fala no Apocalipse. É um lugar de reunião, como nós estamos falando aqui, é um lugar que se a gente busca a Deus, o povo judeu busca a Deus. Né? E ali tem uma conduta de educação, né? Tem tudo um significado, como seria uma assembleia, uma reunião. Na língua hebraica, o templo recebe o nome de Beit HaKnesset, significando casa de reunião. Também pode ser chamado Beit Tefilá, casa de oração. E em Yiddish, o termo equivale sul, ou shul, do latim, chorar, através do alemão, shule, o que expressa o hábito de se referir à sinagoga como uma escola. O exemplo disso é a Piazza delle Cinque Scuole no Velho Gueto de Roma, entre os judeus da nação portuguesa. É como o uso do templo esnoga, ou das várias esnoá e escola entre os judeus reformistas. É comum o nome de templo entre os judeus reformistas. Tá? Qual é a origem histórica da sinagoga? A sinagoga tem uma origem histórica por volta de 587, antes da Era Comum. O reino de Judá ele foi conquistado pelos babilônicos e sua população ficou dispersa. Depois do regresso do exílio da Babilônia, que o judaísmo começou a se desenvolver com o culto a nasce na sinagoga, um hábito adquirido na Babilônia devido à inexistência de um templo. A sinagoga passou a funcionar como um ponto de encontro dos judeus para as orações e para a leitura das Escrituras. É por isso que a gente está falando, que o lugar que você busca a Deus, você ora, ser um lugar
né, como eles falam aí, de Satanás, é uma pessoa muito iletrada, né, para não compreender. Então, a sinagoga não se limita ao prédio. As reuniões religiosas dos fariseus, né, fariseus, outra palavra, fariseus não significa que é pessoas que odiavam a Deus, que eram contra a fariseus, a palavra perushim, né, que eram separados. Eles eram os guardiães da Torá, que mantinham a Torá de pé contra seitas e heresias. Olha aí, vocês vão aprendendo, tá, gente? Então, nós podemos e continuar falando isso. Então, eles se reuniam, não era ligado só aos prédios, eles faziam suas reuniões privadas. Naquele período, a instituição da sinagoga, ela se popularizou no século I, era comum, havia cerca de 394 a 480, na região de Jerusalém somente. A sinagoga mais antiga, tem um registro que seria aquela de Jericó, perto das ruínas do Palácio Asmoneu, descoberta junto a uma piscina que tinha um mikvah perto de Kelt, o Wadi, pelo professor Eudi Nex, a primeira do século antes da Era Comum. Após a destruição do templo dos romanos, né, pelos romanos em 70, depois da Era Comum, houve a proibição de erguer sinagogas na Palestina. Não obstante, há na região cerca de 100 ruínas de sinagogas do período do Segundo Templo, dos primeiros séculos da Era Comum, como a notável sinagoga de Cafarnaum. Além do judaísmo rabínico, as sinagogas inspiraram locais de culto, outras religiões foram nascidas no mesmo período, com as sinagogas samaritanas, igrejas cristãs, equenessai e caraítas, assim por diante. Segundo as descobertas arqueológicas recentes, a primeira sinagoga fundada nas Américas foi a sinagoga Kahal Zur Israel, construída no Brasil em 1637, e cujas antigas ruínas encontraram-se cuidadosamente preservadas no Recife, na cidade de Recife, no mesmo local onde foi posteriormente construído o Centro Cultural Judaico de Pernambuco. O que foram os primeiros templos, os primeiros bens? A primeira casa de Deus, assim, casa de Hashem, foi construído por Salomão, que é chamado Beit Amikdash, o grande templo sagrado, construído por Salomão, que durou 7 anos, um bom tempo de construção para o Hashem. E depois teve o segundo templo, porque com a destruição do primeiro pelos babilônios, teve a construção do segundo, que iniciou-se no período, assim dizendo, do rei Ciro, que liderou essa construção logo no começo. Então, Esdras foi construindo, organizando, assim, junto com Neemias, e mais alguns da grande assembleia foram construindo e organizando o segundo templo. E aí falam, foi destruído o segundo. Né? Muitos dizem assim, mas o rei Herodes ele construiu o terceiro templo. Não construiu. Construir é você pegar uma coisa que está derrubada do zero do chão e pegar e construir. O rei Herodes, ele apenas reformou e deixou ela mais bonita. Muitos querem ficar inventando história para criar uma situação. E o terceiro templo, ele vai ser construído sim, bem diferente daquilo que está escrito no livro herético. Né? Vamos dizer assim, no livro herético, que fala que vai ter o terceiro templo, vai ter o anticristo. Anticristo, essa palavra não existe na Torá e no Tanar. Anticristo quer dizer, a palavra antimessias, né? Porque é Machia. Não existe essa palavra na Torá. Vamos colocar bem claro isso daí. Né? Então a gente está aqui para falar aquilo que é conveniente, é verdade. Então o terceiro templo, ele tanto pode descer do céu, sim, né, como pode ser começado e construído pelo homem. Há uma opinião que vai ser construído primeiro pelo homem e depois vai ser completado dos céus. A opinião. E as duas opiniões, Narmânides e do Ramba,
todas as opiniões estão certas. Então, as opiniões dos sábios têm várias opiniões, e todas elas estão certas. Essa é a diferença do judaísmo para as igrejas pagãs, porque todos estão certos, dependendo do seu nível e do seu estado de espiritualidade. E obviamente não tem nada com aquele templo lá do Edir Macedo, né? Não tem nada a ver com o templo do Edir Macedo. Por quê? Você pode, vai ser construído em Jerusalém, primeiramente, vai ser Jerusalém. Está falando que as pessoas ascenderão, como está escrito aqui, ó, a ele irão muitos povos, e dirão: vinde, ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó, ele nos ensinará os seus caminhos, e por ele seguiremos. Isaías 2:3, que vai ser lá em Jerusalém, vai ser a Torá de Sião, e a palavra de Deus de Jerusalém. Então tem nada a ver com esse tempo do bispo Macedo aqui, Macedo, não! Cedo, lá em São Paulo, mas não tem nada a ver com aquilo, porque aquilo ali também é uma coisa que, vamos falar assim, é uma heresia, porque você copiar o templo e construir coisas do templo de Jerusalém, você corre risco de pena de morte. Hoje não tem o tribunal material, não tem o Sanhedrin, mas tem o Sanhedrin celestial que está observando tudo. Mas se eles se arrependerem e se humilharem, e quiserem dar tudo para o movimento Benoa, entregar judeu, estamos aqui, para o povo judeu, estamos aqui, entregar e falar assim: ó, hoje nós estamos conscientes do que erramos, estamos conscientes da presença divina, temos consciência que Deus é um, e que nós erramos construir tudo isso daqui, mas queremos negar para o povo judeu: o que vocês fazem, ou para os Benoa, está tudo certo. Chega lá e só cacherizar para a igreja, está tudo certo. É verdade que os patriarcas Abraham, Isaac e até mesmo Jacob, eles também fizeram escola? Fizeram. Abraham frequentou a escola de Shem, né? Assim como Isaac. E Isaac aprendeu com o próprio Abraham na escola de Abraham. Né? Muitos que eram ali envolvidos com vizinhos de Abraham, até mesmo o pessoal de Sodoma, aprenderam na escola de Abraham sobre o monoteísmo, né? E o patriarca Jacob, ele estudou na escola, na Yeshivá que eles tinham de Éver, quando ele foi para... O que é a igreja de fato? Igreja é um termo que foi dado pela uma comunidade de fiéis que confessavam o cristianismo, né? Então, na verdade, a igreja era vamos dizer aqui, do termo eclesia, né? Do termo eclesia. Na verdade, no começo, as pessoas, no seu sentido que tinha, eram convocados, eles eram convocados lá na Grécia, eles eram convocados ali para fazer o que? Uma reunião política. Então, isso é o termo eclesia, o termo igreja. Então, ali era chamado, as pessoas que ficavam nas suas casas, dentro de casa, eram chamadas de ignorantes, de tolo, porque não iam para a reunião, não iam para a eclesia, não iam para a igreja, né? Mas para discutir assuntos políticos, assuntos dentro da própria Grécia. Então, assunto de termos democráticos dentro da Grécia. Esse é o termo igreja, ao qual o cristianismo começou a pegar e usar. Existe o Congresso Público de Cidadãos Gregos, existia, e a gente podia até ver, naquele livro escrito lá pelos dito Atos dos Apóstolos, 19:32, 39:41, usado eclesia ou igreja, no sentido simples e geral, assembleia, congresso, congregação, reunião, etc., sem comunicações políticas. Só que tem uma coisa: os escritores do NT, que eles dizem que é Novo Testamento, não parece ter tido em mente a ideia de convocados. Né? Quando falam de eclesia, é importante saber a origem, como nós falamos, a origem da palavra eclesia. Então, eles não tinham noção disso daí. Então, é importante saber a origem para não se cair em falácias etimológicas, para não se cair, que faz um malabarismo com a palavra igreja, eclesia,
como que diz o cristão? O cristão diz que é chamado para fora do mundo, que é engano. Tá? Nós estamos no mundo aqui, gente, isso é engano. Qual mundo? O mundo que eles querem, o mundo deles. Então, por isso que a gente fala, lá dentro tem os bancos, que é feita uma convocação, tem lá é como se fosse o político, o chefão, o presidente que está mandando, é feito as recadações da maneira deles, não da forma da Torá, tá, gente? Que a forma da Torá não é essa recadação que é feita nas ditas igrejas, que eles nem sabiam a origem, muitos não sabem nem a origem, que na verdade, como nós lemos aqui, é um malabarismo. Falar que a pessoa está sendo convocada para fora do mundo, tá, gente? Isso é um malabarismo. Então, foi nesse sentido que a palavra grega eclesia foi escolhida pelos tradutores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, ou, eu não gosto de falar de testamento, tá, gente? Isso daí foi um termo de testamento pegado pelos idólatras, pelo Rumash, ou pelo que eles falam de Pentateuco, para traduzir o substantivo hebraico Kerral, usado pelos judeus para designar a congregação Assembleia Geral do povo do deserto, reunida por Moshe. Tá? Então a gente tem que pegar todos esses contextos, entender toda essa situação. Tá? Que foi tudo... se a gente não entender o contexto etimológico, a gente vai ficar aqui sempre variando e criando um malabarismo. Como falei, imitando os cristãos e graças a Hashem, de buscar o conhecimento da verdade, que é uma arma poderosa para nos livrar de falácias religiosas, é que hoje estou aqui falando nesse sentido. Por que igreja é considerado idolatria? Porque a Torá, ela diz assim, o povo judeu tem a sua sinagoga, né, que é a Kerral, seu lugar de reunião. Igreja também é lugar de reunião, mas foi puxado do termo grego, e nós sabemos que a igreja, ela é nada mais, nada menos, né, foi uma coisa que começou lá no terceiro século, né, no terceiro século, essa reunião de igreja deles aí, foi puxado mais do terceiro século, e a gente pode fazer que é uma idolatria. Por que é uma idolatria? Porque está escrito em Devarim, Deuteronômio 4:2, que não se pode montar, né, e criar nenhuma religião, né, diminuir ou acrescentar nada da Torá. E ao montar uma igreja, os pretensos que montam uma igreja, os que dizem que tem uma revelação ou tem uma visão, eles montam uma igreja e, né, começam a colocar as neotestamentárias deles, as filosofias neotestamentárias, e começa a colocar coisas acerca de Yeshua, de JC, Yeshua, que eu não queria falar. Eles começam a colocar coisas dos evangelhos, que começam a colocar coisas dos apóstolos, a qual são totalmente contra a Torá. Porque quem tem conhecimento da Torá sabe. Quem tem conhecimento do Tanar sabe que todos os ensinos de JC, ele não cumpriu. É mentira dizer que ele cumpriu. Ele não cumpriu. Ele foi contra a Torá, chamou os sábios judeus de fariseus, ele engrandecia o Império Romano e diminuiu o seu próprio povo. Então, o que nós estamos falando aqui, né, acerca igreja é nada mais, nada menos do que uma idolatria. E montar uma maxeva, né? Montar uma maxeva, construir uma maxeva, um monumento, né, daquilo que Deus não mandou. E Deus não mandou construir esse monumento. Então, por isso que a gente tem como idolatria. Temos idolatria e tudo que aquilo que a Torá não ordena é idolatria. Mas o termo nazareno, noxiri, era antes do século XIII, da formação da Igreja Católica. Certo? Era assim? Era. Mas esse termo, noxiri, nazareno, ele foi formado de quem? Por justamente JC, o Yeshua, depois que ele não foi atendido pelo seu mestre e pelo seu professor Yehoshua ben Perahia. Então começou a se formar essa seita dos Noxri, tá, gente? Que eles eram sim uma facção
encontra na Torá. Um Ben Noa, ele pode participar de uma sinagoga? Olha, o Ben Noa, ele não pode estar na sinagoga porque hoje já houve vários problemas, né? Como nós sabemos. O Ben Noa, todas as rezas, elas são referentes ao povo judeu, né? Toda reza, né? Todo o contexto, né? Da liturgia judaica, desde o começo ao fim, é totalmente dado ao povo judeu. E quando não judeus muitas vezes se misturam lá, não fazem suas rezas de forma adequada, né? não estão dentro de acordo com a alahá judaica, de acordo com aquilo da liturgia judaica, muitas vezes não estão por dentro. E, vamos lá, começam a frequentar, quer muitas vezes usar o tefilim, não pode usar o tefilim, é para judeu. Aí vou começar a querer ter casamentos mistos. E o Ben Noa, ele tem isso daí, ele não pode casar com uma pessoa judia. E a judia não pode casar com um judeu. O judeu não pode casar com um judeu. É mandamento na Torá, não é acepção da pessoa. É mandamento na Torá, então não pode ter essa mistura. Entendeu? Não pode ter. E até porque também, então, sempre o povo judeu foi perseguido, o que acontece? Quando você coloca muitos não-judeus, pode ter uma infiltração de pessoas querendo até se fingir que é judeu, né? Colocar lá um talit, um chave de oração, você cobre e vai lá e dá uma facada no judeu. Então, quer servir a Hashem? Pode servir. Né? Mas tem a sua sinagoga Ben Noa, seu lugar organizado, seu rabino orientando, entendendo? Dessa forma. Sinagogas, como nós falamos, é lugar de reunião, lugar de ajuntamento. O Ben Noa não pode ficar na sinagoga judaica, mas você pode ficar na nossa sinagoga Ben Noa, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Pode participar conosco da liturgias feitas pelos rabinos ortodoxos, organizados de forma metódica. Tá, gente? E outra coisa, eu estou de preto e branco. Preto e branco era uma roupa europeia, tá, gente? E esse chapéu que eu estou aqui não é um chapéu racídico, vocês podem ver. É um chapéu tipo, vamos lá, aqui para Ben Noa, Brasil, é um chapéu tipo Charlie Chaplin, Michael Jackson, tal. Não adianta você querer falar que eu estou querendo parecer judeu. Não, não é. Esse chapéu aqui eu sempre usei, tá, gente? Os europeus sempre usaram, tá bom? Tá certo assim, gente? Então, venha para a nossa sinagoga Ben Noa, aqui na cidade de Nova Friburgo, estar conosco, aprender, rezar, orar, se conectar com Hashem, com Deus verdadeiro, de uma forma verdadeira, com o rabino ortodoxo, com apoio e juntos apressar a redenção e trazer o verdadeiro Mashiach breve em nossos dias. Tudo de bom!